Começa agora na Jovem Pan News Campinas. Resenha da Bola. Opiniões fortes e atualizadas sobre futebol, outros esportes e temas do momento no Brasil. Oferecimento: Pizzaria San Luca, a melhor pizza de Campinas. E Shopping da Limpeza, a maior loja no segmento de limpeza na cidade. Boa tarde, Campinas. Boa tarde, região. Eu sou Rudy Flores e você fica comigo nessa tarde de sábado aqui na Jovem Pan News Campinas. Mais uma vez, recebendo ex-atletas de futebol, gente que fez história, que conta história e que vai deixar sua tarde um pouco mais leve neste sábado. Boa tarde, meu amigo Walter Gama. Tudo bem, Walter? Tudo bem, Rudy. Boa tarde. Um prazer imenso estar com você. Walter Gama, ex-zagueiro dos anos 60, 70, comercial, Inter de Limeira, Rio Claro, Velo, marcou Pelé, foi à Copa do Mundo com a seleção da Jamaica e tem muitas histórias para nos contar hoje. E outro que estou recebendo com muito prazer é o José Everaldo Pierrotti, mais conhecido como Everaldo. Apenas bicampeão pela Copa São Paulo. Você que torce pela Macaca? Aí, ó, se algum bugrino falar que a Macaca não tem título, eu estou aqui com um bicampeão da Copa São Paulo, lateral esquerdo, Everaldo. Boa tarde, Everaldo. Boa tarde, Rudy Machado. É um prazer estar aqui com você para debater de vários assuntos e, com certeza, esse papo será muito produtivo. Com certeza. Everaldo jogou também Figueirense, Paysandu, São Bento, Londrina, trabalhou no Japão durante 6 anos, tem muita história para nos contar. Walter Gama, e aí, como é que tá? Mora em Rio Claro? Continuo morando em Rio Claro, como sempre. Você nasceu em Rio Claro, Walter? Não, eu nasci em Juliana, Alta Paulista, do lado de Tupã. Vim para Rio Claro com 2 anos, e aí até os 17, 18 fiquei em Rio Claro. Depois saí trabalhar fora como jogador de futebol, professor de educação física, técnico e outras coisas. Futebol também. Entra na sua vida quando, Walter? Com 12 anos, 14, 16? Com 12 anos. Eu costumo dizer que meu pai... Nós com 6 anos, eu e meu irmão mais velho, Vardeci, saudoso, meu pai deu uma bola e uma bicicleta para mim e para ele. Era de nós dois. No segundo dia eu troquei a bicicleta e troco da bola. E aí eu fiquei com a bola até hoje. E aí você, garoto, adolescente, jogando futebol, quando é que o futebol se torna uma realidade? Quando é que você... Seu primeiro clube grande foi Inter de Limeira ou foi ainda Rio Claro? O Inter de Limeira em 1965. 1965. Aí fui emprestado ao América de Rio Preto, apoiado pelo grandíssimo coach Adailton Ladeira, que era jogador, treinava com a gente, casado com uma moça de Limeira, e aí me indicou para o América de Rio Preto, que jogava a primeira divisão, e eu tive o privilégio de trabalhar naquela oportunidade com Rubens Minelli. Somente Rubens Minelli? Justamente. Campeoníssimo brasileiro, campeão brasileiro pelo Curitiba, pelo Inter de Porto Alegre, né? Bicampeão, com a Inter de Porto Alegre. E com o Minelli a gente começou a aprender algumas coisas, em termos de organização. Eu até então não tinha o mínimo conhecimento, e com o Minelli a gente começou a aprender algumas coisas, e é fundamental, que eu considero até hoje, é fazer o meu scout pessoal de jogo, automatizar o scout. Uma coisa que a gente depois passou, Você se analisa, após o jogo, você se analisa... Não, dentro do jogo. Dentro do jogo? Dentro do jogo. Quantos passes você acertou? Quantos passes você errou e o que você tentou também. E aí você vai aprendendo uma coisa... Jogando, pensando, analisando? Analisando. Corrigindo o time também, Não à toa que nós... Você sempre foi líder, Walter? Você sempre foi capitão das equipes que você jogou, Das 6 equipes que eu joguei, eu tive o privilégio de ser capitão em algumas oportunidades, Mas essa automatização do scout, o Everaldo conhece muito bem disso, Um dos experts também, facilita muito o acerto e o erro. E aí você passa a jogar para não errar. Minelli tem um exemplo muito típico, Todas as vezes que você disputa uma bola, você entra em desequilíbrio fisiológico. Você está ofegante, você está nervoso por essência, naquela briga. A perspectiva de você entrar com uma bola longa depois de conquistar essa bola, o percentual para erro é para mais de 70%. Então você garante, disputou uma bola, ganhou uma bola,
preferencialmente entra com uma bola curta garantida. No América de Rio Preto, Walter, você disputou o Paulistão e teve a oportunidade de jogar contra o Santos do Negão, idolatrado. Hoje pode falar Negão, porque o mundo tá tão chato, o mundo tá tão... Olha, para o mundo que eu quero descer. Foi um privilégio muito grande, né? Até enquanto preparador físico, técnico, às vezes nas brincadeiras de sábado, né? No recreativo, alguns dos jogadores têm aquela mania, né, Everaldo? De chutar a bola na gente para ver se você é do ramo, né? Taca a bola em você, né? Se você domina ou não, né? E aí, às vezes, fui obrigado a falar para algum desses meninos, às vezes, né? Que eu tive o especial privilégio de jogar contra a fera, o melhor de todos os tempos. Né? E como é que você se saiu contra o Pelé, Walter? Quantos gols ele fez nesse jogo aí? No primeiro jogo que eu contra ele faz um gol só na Vila Belmiro, mas no último jogo, que foi pelo Comercial de Ribeirão, foi 8-0. Eu joguei o segundo tempo e ele fez só 4 gols. Olha aí, Everaldo. Só 4 gols. Você não teve essa oportunidade, né? Isso é uma bênção, né? Mesmo que você tenha perdido de goleada, mas jogar contra o Pelé, né, Everaldo, deve ser uma coisa... O que esse cara fez, o que esse cara representou, né? No futebol. Sem dúvida alguma. É um privilégio, né? Para qualquer atleta profissional que jogou na época de Pelé, como foi o Walter, né? Dando essa experiência de 2 oportunidades. É uma coisa assim que fica marcado eternamente. Aliás, qualquer atleta que se quer e que se tem perspectiva de ser alguém como atleta, deveria assistir pelo menos umas 3 vezes. Isto é Pelé. O Pelé Eterno. Pelé Eterno, né? Porque ali ele ia tirar muita conclusão que fica só, às vezes, na conversa. E ali tá ao vivo e a cores, né? Até isso conseguiram programar para que todo mundo não fique com dúvida em relação ao que foi Pelé no cenário de futebol mundial. Esse pessoal mais Nutella, né? Esse pessoal atual, esse pessoal do TikTok, esse pessoal das redes sociais, tenta comparar Pelé a Messi, a Cristiano Ronaldo. É incomparável, né, Everaldo? O Negão foi tanto que o Pepe fala, o Zé Boquinha contou aqui, que o Pepe fala que ele é o maior artilheiro do Santos. Aí o Zé Boquinha falou, não, mas o Pelé tem 1.200 e pouco. Não, Pelé é extraterrestre. Pelé não conta. Verdade. É isso mesmo, né, Everaldo? É isso mesmo, mas só para ter uma noção, Rivelino, que foi um dos maiores expoentes do futebol brasileiro... Tive a chance de marcá-lo também, Everaldo. Aí, correr atrás dele também. Isso é que é importante, né? Ter experiência não só na oratória, mas também vivenciar na prática. E eu fui fã de Rivelino. Rivelino disputou nada menos que 3 Copas do Mundo. E numa das entrevistas recentes dele, ele disse que Pelé deveria, todo lugar no Brasil, ou toda a capital, em todo o estado dos 27 que nós temos, deveria levantar um busto dele. Com certeza. Porque se Rivelino foi o expoente, ídolo nacional, como todos nós conhecemos, falando isso de Pelé, você imagine o que ele representou ao longo de toda a carreira, e eu concordo absolutamente que até o momento ele é o único, eterno e incomparável Pelé. Essa opinião foi dada pelo Everaldo, né? Everaldo que jogou em vários clubes, como eu citei no início do programa, foi bicampeão da Copa São Paulo, inclusive uma delas como capitão, né, Everaldo? Sim, a Ponte faz 42 anos que não ganhou uma Taça São Paulo. E nas 2 vezes que ganhou, eu participei de todos os jogos. É a segunda como capitão. Então eu fui o último atleta... Um orgulho, né, Everaldo? Um orgulho muito grande. É um orgulho, porque Campinas, Ponte Preta tem 2 títulos e Guarani 1. E antes, a revelação era uma coisa assim latente. Só para você ter uma ideia, na época, 15 jogadores que atuaram nas categorias de base como bicampeão chegaram a vestir a camisa profissional da Ponte. E não foi por uma partida, foi por muitos jogos. Para você ver a diferença que faz hoje uma categoria de base em comparação no ano passado. Uma ladainha, né? Hoje é uma ladainha. Todo ano joga a Copa São Paulo, todo ano vai mal na Copa São Paulo e é sempre aquele mesma conversinha. Nós já falamos sobre isso, Everaldo, em outras oportunidades. O time é novo, o time é jovem, não deu tempo. É muita ladainha, é muita desculpa, é muito cursinho, é muito relatório. Mas a prática mesmo de colher o resultado e ir lá dentro do campo é difícil, né, Everaldo? O maior exemplo, né, na atualidade de revelação de atleta profissional é o Palmeiras.
Antigamente, né, 30, 40 anos atrás, dificilmente o Palmeiras chegava numa final. Hoje, com a estrutura feita, uma coisa assim, fora dos padrões normais, mas existe um resultado. Se você fizer como base, o Hendrick e o Estevão renderam ao Palmeiras R$1 bilhão. Veja bem como vale a pena investir nas categorias de base. Então não é só ficar na oratória. Ah, mas não tem estrutura. Não é da mesma forma como é o Palmeiras. Sim, eu entendo perfeitamente. Mas dá pra gente fazer coisa melhor, fazer essa prospecção através de atletas e dentro daquilo que for possível investir, que eu acho que colherá frutos, sim. Uma informação para você. Esse trabalho do Palmeiras tem um nome muito forte, chama João Paulo. É um gestor, é um gerente do departamento amador. Esse cara é diferente. Ele não apenas forma times para ganhar o campeonato sub-13, sub-15, sub-17. Lá dentro eles estão formando homens, estão formando jogadores e o resultado vem acontecendo. São poucos caras no Brasil, tipo esse João Paulo. Chama João Paulo, é o coordenador da base do Palmeiras. Esse cara faz a diferença hoje lá. Walter, já tenho uma pergunta para você, mas antes eu quero colocar, nós estamos aqui com Pizzaria San Luca, a melhor pizza de Campinas, Shopping da Limpeza, tudo para limpeza do seu escritório, da sua casa, do seu lar, na Orozimbo Maia, e Meninas Boleiras. Meninas Boleiras é uma grande revelação, sucesso em Barão Geraldo, falou em sobremesa, falou em bolos caseiros para festa, tortas, você vai falar com Meninas Boleiras. Você encontra Meninas Boleiras no Instagram, ele entrega para você, lá tem os motoboys, ele entrega para você em toda a cidade de Campinas. Procure Meninas Boleiras, que você não vai se arrepender. O bolo realmente é maravilhoso, o que eles fazem lá é de alto nível. Se você não acompanhou algum dos nossos programas anteriores, você nos encontra no YouTube, Rude Machado Flores, no canal Rude Machado Flores no YouTube, ou no Facebook, você nos encontra. Já passou por aqui o Zenon, já passou por aqui João Brigatti, já passou por aqui o Edmar, e hoje eu estou recebendo com muito prazer 2 ex-jogadores de futebol que tem muita história para contar. Walter Gama, que jogou nos anos 60, 70, né? 60, 70, e Everaldo, que jogou nos anos 80, 90. Walter Gama, banalizaram a palavra craque. Quem é craque no Brasil hoje? Para quem que você dá esse carimbo craque? Fica meio complexo, né? Só para eu tomar um pouquinho a fala anterior do professor Everaldo, né? Eu vi uma reportagem ontem na televisão, Palmeiras de 2019 até 2024, né? Chegou em 18 finais das categorias de base, né? E a colocação sua em relação ao João Paulo, né, que é o expert, né, ele é um baiano, né, ele trabalhou com o pessoal nosso lá no Vitória da Bahia, ele realmente é um cara especial. Mas a grande virtude que existe nessa relação do Palmeiras, 2 coisas que chamou muito a atenção, né, é que a permanência da comissão técnica da principal no CT junto com as categorias de base. Ao contrário do São Paulo, por exemplo, que a gente sabe disso, que Cotia é uma distância muito grande do CT da Barra Funda do profissional. Então essa vivência da comissão técnica do principal, né, com as categorias de base do Palmeiras, permitiu essa integração e esse conhecimento da comissão técnica, né, na relação de quem é na base aquilo que está se produzindo ou não. E uma outra coisa importante também, que é uma das nossas ideias de muito tempo atrás, a gente colocou isso em alguns clubes nossos que nós tivemos a chance de trabalhar, é que o Palmeiras, até os 14 anos, todas as categorias de base, de 9 até 14, fazem 2 sessões de futebol de salão por semana. Na relação do espaço pequeno, né, e na criação do cognitivo, para que o fundamento, né, da técnica e do passe seja mais facilitado. São coisas, né, parece que são coisas né, insuficientes. Insignificantes, mas no fundo colhem muitos frutos, né? Justamente. E eu tive também, agora semana passada, né, de férias lá em Fortaleza com os meus filhos, e eu tive a chance de conhecer em loco o CEO do Fortaleza, o Marcelo Paz.
E aí eu fui visitar, ele me convidou, eu fui visitar o PC, onde fica o profissional, não conhecia a base do Fortaleza, que é um outro local. Mas o local onde está o profissional do Fortaleza hoje, que é dentro da grande Fortaleza, é extraordinário. Parece que a mão do Rogério Ceni teve muito lá. O Fortaleza não está lá em cima de graça. De graça. E aí, né... Está plantando para o futuro. O Marcelo Paz me pergunta assim, mas qual que é o objetivo desse nosso conhecimento? Né? Falei, o objetivo é simplesmente saber como é que o Fortaleza chegou num momento como esse. Né? Simples, questão de gestão. Mas só de gestão? Falou, não. Gestão especializada. Junto comigo, iguais a mim ou melhores que eu. Um fato. Certo? Segundo fato. Tá? Nada acontece por acaso dentro do clube hoje. Tudo tem uma programação, tudo está bem pré-estabelecido. Então, prova é os 4 anos que o Vojvoda está como técnico do profissional. Perfeito. É isso? Recebendo proposta de clubes grandes e não deixou o Fortaleza. Fundamental. Mas aí eu vendo o training lock lá, né, onde que eu estava, depois que nós conversamos, né, o cara... Um privilégio, Everaldo. Nós trabalhamos em tanto terrão, né? Uhum. Nós demos murro em ponta de faca bastante aí. Você vê uma estrutura daquela lá, você vai como Palmeiras, como, né, São Paulo, Corinthians também, né? Quase todo mundo tá se armando muito bem. Mas o Fortaleza é uma realidade assim, né, de estrutura física extraordinária. Walter, o seu amigo Vanderlei Luxemburgo falou uma coisa que eu vi num vídeo, numa entrevista que ele deu, que esses garotos, até 14 anos que você colocou, deveriam jogar em campo de terra, esburacados, com os pés descalços, para chutar um buraco, tirar um tampão do dedo, machucar o pé, né? Machucar o pé, porque hoje essa molecada tá toda no sintético, tá toda... outra coisa que ele falou, reduzir o campo para quê? Para que o garoto, durante 1 hora de treino, pegue na bola 50 vezes. Porque se você abrir o campo para garotos de 9, de 8 a 14 anos, o garoto vai pegar na bola 6 vezes, entendeu? Então também tem uma correlação. Eu acho que o Vanderlei acerta nessa colocação dele. Eu acho que também é uma das coisas que a gente perdeu o jogador brasileiro, a essência do jogador brasileiro, foi nisso. Acabou os campos de várzea, acabaram, né, os campos de várzea, pararam de se jogar descalço, né, Veraldo? 3 contra 3 na rua. Enfim. Mesmo porque o estímulo do jogo de futebol é a bola. Se você abre o campo com garotos pequenos, com poucas vezes eles pegando na bola, qual vai ser o estímulo para ele jogar futebol se a bola quase nem fica com eles? Então a redução do espaço faz com que os garotos consigam ter mais contato com a bola. Então tem fundamento. Eu tenho dito, Uri, o seguinte, né? Com essa experiência que nós adquirimos através dos tempos e fomos também continuando estudando, né, como sempre, né, o professor Everaldo a mesma coisa também, né, o futebol demorou mais de 100 anos para se interiorizar, ser estudado academicamente, certo? A partir daí, houve uma avalanche no desenvolvimento científico em relação ao futebol, né? Então hoje nós temos ferramentas extraordinárias teóricas que facilitam essa vida para que você desenvolva um projeto de excelência. Agora, você tem toda essa perspectiva de conhecimento teórico. A distância está... Quem que aplica? A instrumentalização, quem que está aplicando isso? Certo? E aí é normal isso, né? O Everaldo tem um controle excepcional nessa relação do secada, né? A gente está vendo, né, essa preservação de jogadores, né? Às vezes um time, e se é verdade, né, Everaldo, o Rudi também, né, que é da bola também, né, que o que dá forma é o jogo pelo jogo, nós treinamos para jogar bem, é o jogo pelo jogo, quanto mais a gente repetir, esse time é o Santos de 60, né, é a Ponte Preta, né, de Zé Duarte, de Cilinho, certo? O que mais? Tem vários exemplos. Eu vou retornar a palavra para você, só quero colocar uma coisa. Eu tenho falado que não é só o jogador que está acabando no Brasil. Acho que mais que o jogador é o treinador. Mais do que a falta de jogadores, o Brasil hoje, e eu te perguntei quem é craque, você fugiu da pergunta, daqui a um pouquinho eu quero saber quem é craque. Mais do que jogador de futebol, o que acabou no Brasil é o treinador. Só que, você está falando aí de 60, 70, 80, era coletivo,
coletivo, chute a gol, cruzamento, coletivo, coletivo, coletivo. E aí chega a universidade, chega a faculdade, chega a teoria, chega um monte de estudiosos que nunca chutou uma bola, diminui o campo, vamos treinar que nem a Europa treina, campo reduzido, não abre mais o campo, aí vamos pro vídeo, e lá no vídeo eu peço para você fazer assim, assim, assado, e eu não tenho mais o coletivo. Como que isso mudou o futebol? Qual a relação disso com... É justamente nesse aspecto que aí se faz uma comparação muito grande na relação, né, dos técnicos nacionais com os internacionais. Né, se cobra muito isso, né? Nós estamos aqui hoje, né, infestados principalmente dos portugueses. Culpa de quem? Né? Da nossa incompetência. Você não tem nenhuma dúvida, concordo plenamente, certo? Que isso é o culpado. Por quê? Nesse período de tempo todo, porque está junto com a Europa, né, os portugueses foram muito sábios na relação. Né? Nunca se ouvia falar, né, na periodização, né, que os portugueses trouxeram. Né? Começa com o filósofo Manuel Sérgio, que eu conheci aqui na Unicamp, né, que começou a pensar o futebol, né, coincidiu, né, com o aparecimento de alguns técnicos, ou especificamente o José Mourinho, né, que se cria com o Robson, né, o inglês, né, ele se cria com ele, né? E aí, os portugueses hoje, né, se a gente conseguisse mapear hoje as equipes profissionais do mundo, os portugueses dominam o mundo no quesito técnico. Pega o Brasil hoje no primeiro naipe. O Brasil hoje tem 7, 8, acho que até 10 técnicos portugueses trabalhando no Brasil. Agora, a culpa disso aí está justamente aí, vamos pegar o lance doméstico. Vamos pegar a academia da CBF hoje, certo? Aí eu faço... O Everaldo fez. Eu fiz. Então, eu faço questão, Everaldo, toda vez que eu pego a academia da CBF, certo? De ver quem são os professores. Aí cai naquele lugar comum que o Rudy falou agora, certo? Não que seja muito importante, né, ou demais importante que o treinador tenha jogado futebol, tenha sido um expert, né, na área do futebol. É importante. Porque ele teve a vivência... Tem que haver uma mistura, Walter. Tranquilamente. Ex-jogador com um estudioso de... Eu penso dessa mesma forma. Então, acontece que esses pensadores hoje, né, essa forma de fazer as coisas, e o que está acontecendo, que eu vejo, né, que lamentável, eu vejo a questão do Tite agora no Flamengo, né, essa semana agora, em relação à saída dele, certo? Quem está perto? Quem está ajudando? Quem está aconselhando? Essa foi a minha grande discussão sempre com o René Simões, certo? Na seleção da Jamaica, né, e outros lugares que a gente trabalhou junto. Figueirense, Santa Cruz. Né? Justamente, quem que está junto? Quem que está opinando junto? Né? Nem sempre a pessoa quer junto pessoas boas, inteligentes. Tem essa também. E de um nível melhor. Na grande maioria, a pessoa quer perto dele pessoas que mais concordem do que discordam, né? Pessoas de um nível, às vezes, abaixo. Quem é Matheus? Quem é o filho do Tite para estar na beira de um campo com um tablet dando instruções na seleção brasileira? Quem é Sampaio, que trabalhou lá em Rio Claro? Sampaio não tem essa qualidade para estar do lado do Tite no Flamengo. Mas Sampaio foi um bom jogador de futebol. Ser bom jogador de futebol, Pelé nunca foi treinador e vários craques nunca foram treinador, porque ser bom jogador de futebol é uma coisa. Ser um instrutor, ser um professor, Everaldo, você que foi e é outra coisa, né? Sim, então, só em detrimento da vinda dos estrangeiros para o Brasil, mais especificamente falando de portugueses, tem argentinos, né, e outras nacionalidades, começou a ter uma aversão em relação à vinda deles. Ciúmes. A minha visão em relação a isso... Ciúmes, incompetência do treinador brasileiro. Somente isso. Sou claro, sou direto nisso, não abro mão disso. Eu peguei os 5 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. 4 são estrangeiros. Os estrangeiros só se criaram aqui no Brasil pela incompetência, vagabundos, não estudam, não leem um livro, dão os mesmos treinos de 20 anos atrás. O treinador de futebol do Brasil é, na sua essência, um preguiçoso. Então, Rudy, recentemente, né, 1 ano atrás,
eu fiz esse curso da licença A na CBF e uma pauta sobre esse assunto foi em relação a essa vinda dos estrangeiros para cá e cada um teve que dar um parecer em relação a isso. O meu parecer foi... o Walter Gama também é um cara experiente, já teve experiência internacional, já disputou uma Copa do Mundo. Eu vivi 6 anos no Japão e 1 ano na Coreia do Sul. Então eu tenho 7 anos de experiência na Ásia e trabalhei em várias divisões. Se eu, como profissional, fui contratado para trabalhar fora e prestar os meus serviços através do meu conhecimento, da minha experiência, se eu hoje seria contrário em relação à vinda desses estrangeiros para cá, eu estaria sendo injusto. Eu estaria dando tiro no próprio pé. E eu não vou citar nome de competente técnico aqui no Brasil, mas que eu vi uma declaração que ele ficou incomodado e não admitiria de forma alguma a vinda em massa da presença de estrangeiros para o Brasil. Vários treinadores. Eu, particularmente, respeito a opinião, porque são pessoas assim que têm vivência no futebol, etc., mas não concordo com isso. Porque a partir do momento que se vem um profissional para o Brasil com capacidade, como está mostrando o Abel Ferreira no Palmeiras, e trazendo coisas positivas, por que não absorver isso e depois usar isso em benefício nosso? Com certeza. Agora, é claro que como profissional, não existe só excelentes profissionais. Existem profissionais também... que vieram e fracassaram. Inábeis, que não foram competentes. E a gente sabe disso. Então, aí basta você filtrar. Quais foram os bons e trouxeram coisas positivas para o nosso futebol, o nosso país, e aqueles que não foram. Perfeito. Aí é uma questão de filtro apenas. Essa é a visão de um cara inteligente, Everaldo. Essa é uma visão de um cara inteligente. Walter Gama, quem é craque no Brasil? É muito difícil, né? Se você pegar os que estão ponteando os 4 times, né? Você tem poucos jogadores efetivamente de grande representatividade. É que nós tínhamos até então, né? Tanto é verdade como o Everaldo colocou, o Palmeiras aqui vem... Walter Gama, tirando o Neymar, quem é que pode carregar a chancela, o carimbo de craque no Brasil hoje? Não acredito que a gente consiga separar isso. Eu não tenho essa... Perfeito. Eu não tenho essa concepção para afirmar. A palavra craque ficou banalizada, eu acho, Walter. Arrascaeta, Vini Júnior, que esses caras que são considerados pela mídia craque, se você olha um jogo deles, dá raiva. Dá raiva. Craque, a palavra craque banalizou. Então, Rudy, dentro desse contexto aí, eu acho que a mídia é muito responsável por isso, né? Ela tem que fabricar o craque, aquele que vai ajudá-la a vender o seu espaço, o seu tempo, correto? Então você pegou um exemplo muito bom aí do Vini Júnior, certo? O Vini Júnior, na minha opinião, é um menino, né, um jogador jovem ainda, né, mas com uma perspectiva extraordinária, mas extremamente limitado no contexto pessoal, da sua produtividade, certo? Diferente um pouco do Rodrigo, que é muito mais efetivo, né, do que o próprio Vini Júnior. Então nós não podemos ir a uma Copa do Mundo, como você citou, Neymar, né, sobrecarregando toda a responsabilidade do time em cima de Neymar. E ainda com um agravante na última Copa do Mundo, né? Eu me lembro muito bem, eu discuto muito espaço, acho que o futebol é uma questão de física quântica, né? É a questão de espaço, né? O Neymar com a bola pela esquerda, né? Pô, extraordinário. Aí já com a marcação dobrada, aí vem o Marcelo jogar perto dele, traz o marcador dele, e aí vem o Felipe Coutinho também e fica para aquele lado esquerdo. Diminuindo o espaço possível da surpresa. Treinador, Walter. Bom, Tite, Walter. Tite. Aí é um outro departamento. Eu só gostaria de colocar dentro desse contexto, o Everaldo, em relação aos treinadores, né? Quando eu falo de quem está perto, quem que está fazendo isso, eu me lembro muito bem, né, que nós falamos aí, o Rui citou ele da nossa amizade, de conhecimento, né, certo? Toda a grande performance de Vanderlei Luxemburgo no Brasil, certo? Indiscutivelmente, sempre teve perto dele duas ou três pessoas extraordinárias. A primeira, indiscutivelmente, é o Antônio Melo, preparador físico. Vai estar conosco, já fiz um contato com ele lá no Rio, vai estar conosco num próximo programa. Então, Antônio Melo, um cara genial, certo? É um deles. E, fundamentalmente, o outro era o Valdir de Moraes. Certo. Que era o grande conselheiro.
porque o Rudy já não menos de uma oportunidade. A gente né? esteve várias vezes, né? O Vanderlei muito sabiamente, muito espertamente, né? Vai daqui, vai de lá, ele vem em você e pergunta, pô, e aí, qual que é a novidade? Você tem alguma coisa? Sim, a cara dura, sim. Né? Eu e o Walter almoçamos e estivemos tomando café e vários dias, em muitas oportunidades, com o Vanderlei, nessa época de ouro dele, né, Walter? Final dos anos 80, início dos anos 90, ali onde ele se consagra, né? E ele é muito astuto, ele sempre tentava tirar alguma coisa do Walter, tentava tirar alguma coisa de mim. E o que você está achando do time? O que você faria diferente? Ele sempre colocava alguma coisa, entendeu? E o Walter sempre dava a opinião, né, Walter? Sabiamente. Sabiamente, mas não devia nem ter dado, né, Everaldo? Porque era uma questão de oportunidade, né? Mas numa dessas experiências tem um fato interessante e marcante, né? Não se tinha muito conhecimento até então, né, da relação do psicológico na relação, né, do trabalho dentro do futebol. Eu me lembro que eu estava com o Rudy na Estância Suíça lá em Atibaia, né? Nós estávamos lá, né, conversando com o Vanderlei, tomando café com ele, e aí vem o Oswaldo, né, que é auxiliar dele, Oswaldo de Oliveira, amigo nosso, pessoal também. Disse, olha, a nossa psicóloga já chegou aí. Vai ser a primeira apresentação dela, né? Aí o Vanderlei falou assim, mas tá aí já, né? Já era 1h30 da tarde, né? Falei, então vamos lá, Walter. Rudy, vocês vão comigo. Né? Eu falei, né? O Vanderlei, apesar de eu conhecê-la muito, né? A Suzy Fleury, né? Eu tinha feito um curso com ela na USP, no mestrado, né? Eu falei assim, Vanderlei, é melhor consultar ela, porque talvez ela é a primeira... Não inibi-la, né? É a primeira inserção dela, né? O Oswaldo falou assim, pô, então vou lá falar com ela. O Oswaldo só foi falar. Daqui a pouco voltou o Oswaldo chateado pra caramba, vermelho, né? Assim, de timidez, né? Senhora, ela achou melhor, gosta muito do Walter e tal, né? Tal, não sei o quê. Bom, ela veio atrás do Oswaldo. Aí ela veio junto com a gente se desculpar lá, com o Walter. Se desculpar pessoalmente, né? Mas naquela oportunidade, o Vanderlei estava colocando no Santos, o Everaldo, a inteligência emocional. Que ela tinha vindo dos Estados Unidos, num curso com... Que hoje é tão debatida. Né? Então, só aproveitando o ensejo... Everaldo, só um minutinho, eu preciso fazer um intervalo, claro. Tá? Vou chamar os comerciais e aí a gente retoma esse assunto. Fazendo esse programa, eu tenho aprendido o seguinte, 1 hora não é nada nesse programa, ele voa. Então, realmente, ele voa, ele passa muito rápido, a gente acaba colocando nossas opiniões, né, e nossas observações, e o programa voa. Eu estou com Pizzaria San Luca, melhor de Campinas, Shopping da Limpeza, a maior loja do segmento limpeza de Campinas, onde você encontra tudo para limpeza, e Meninas Boleiras, em Barão Geraldo. Meninas Boleiras, que é um sucesso em Barão Geraldo. Você encontra todos esses, a Pizzaria San Luca, o Shopping da Limpeza, as Meninas Boleiras, você encontra pelo nosso Instagram, e faz as suas compras, manda seu orçamento e a gente entrega para você na sua casa, tá? Vamos faturar, Fabinho, e a gente já volta. Você está ouvindo Resenha da Bola. Oferecimento Pizzaria San Luca, a melhor pizza de Campinas, e Shopping da Limpeza, a maior loja no segmento de limpeza na cidade. Voltamos na Jovem Pan News Campinas, nesta tarde de sábado, recebendo hoje aqui Walter Gama, um ex-jogador de futebol, ex-treinador, preparador físico, esteve na Copa do Mundo com a Jamaica, e Everaldo, ex-lateral da Ponte Preta, também ex-jogador de vários clubes, Figueirense, Paysandu, São Bento, preparador físico, auxiliar, técnico, né? Everaldo, você foi vice-campeão paulista em 2008 com a Ponte Preta. Você auxiliava na época o Sérgio Guedes, né? Que é um fato legal da Ponte Preta e chegar num vice-campeonato, né? Embora a final não foi muito legal, né? Que acabou tomando uma goleada, né? Por que o Everaldo nunca mais voltou à Ponte Preta? Por que Sérgio Guedes e Everaldo nunca mais voltaram à Ponte Preta? Porque não é por qualidade de trabalho, isso eu tenho certeza. Tem que ter amigos para trabalhar no futebol, tem que ter mais do que competência, mais do que qualidade, você tem que ser amigo do rei, tem que ser amigo do amigo, tem que ser indicado por alguém. É assim que funciona o futebol, a vida, o mundo? Então, boa a sua pergunta. De fato, amigos ajudam. Hoje o QI, quem indica, ajuda até mais do que a competência.
E você sabe muito bem disso. Eu me criei na Ponte Preta, né? Fui bicampeão da taça, bicampeão do estado, fui vice-campeão como jogador em 81. Em 2008 eu fui vice-campeão como auxiliar técnico do Sérgio Guedes, como você acabou de frisar. É verdade, às vezes a gente clama por uma nova oportunidade e nem sempre essa oportunidade vem. Porém, a gente tem que respeitar o lado profissional de quem lá trabalha. Mas como você disse, né? No futebol moderno, quantas pessoas muito competentes que eu conheço e às vezes não acham mais esse espaço, porque elas estão muitas vezes protegidas por grupos empresários que comandam essas equipes e põem geralmente as pessoas de confiança. E nem sempre as pessoas de confiança às vezes são as mais competentes. E isso é um fato, não necessariamente aqui. Em muitos lugares, em muitos estados, em muitos clubes, isso ocorre, que não deveria acontecer. Mas é um fato moderno que hoje existe e é inegável a gente dizer sobre isso. Porém, assim, o futebol, ele traz muitas nuances. Ou seja, quais delas, por exemplo? Você, primeiro, na minha visão, você não pode fazer o futebol um meio de vida. Você tem que gostar. Primeiro lugar, mas se você gosta de futebol, não, eu tô no futebol porque eu quero a mídia, amanhã eu vou ser bem remunerado. Dinheiro. Isso, amanhã eu vou ser bem remunerado, amanhã eu vou estar nas redes sociais e amanhã eu vou ser o cara. Então, fazendo uma mescla sobre isso, você citou recentemente atletas da seleção brasileira, antigamente, lá atrás, havia amor à camisa. Sim, a pessoa teria um orgulho imenso. Eu quero jogar na seleção. Hoje é só dinheiro. É o meu maior objetivo. Hoje tem jogador que às vezes é convocado e não vê isso com bons olhos. Às vezes nem vir, ele vem. Então, primeiro, qual é a razão para você estar no futebol? Você gostar. Qual é a segunda situação? Você se envolver. E terceiro, você buscar conhecimentos, que nem o Walter Gama acabou de citar. Porque hoje os portugueses têm essa predominância no futebol mundial? Porque eles buscam conhecimento. Por consequência, você vai no mundo árabe, a maior fatia de estrangeiros que lá trabalham são portugueses. Você vai na Europa, portugueses. Vem aqui no Brasil agora, está aumentando esse número. Mas por quê? Eles só têm conhecimento? Só eles é que entendem de futebol? Não, eles buscam isso. Então, quando a gente tirar, né, esse conceito, porque o futebol brasileiro é o pentacampeão, só isso é o suficiente, nós não vamos dar passo para frente. Por isso que desde 2002 nós não chegamos mais nenhum título. Então, tem que gostar, tem que se envolver e tem que buscar conhecimento. Essa é a minha forma de ver. Everaldo, a minha maior bronca com o garoto Neymar, que em momento nenhum eu vou deixar de reconhecer o talento desse menino, desse rapaz, desse homem, né? Porque garoto Neymar há 10, 15 anos atrás. A minha maior bronca com o Neymar é o seguinte: ele nunca priorizou o futebol. Ele priorizou primeiro a mansão, segundo a tatuagem, terceiro o namoro, quarto a cobertura lá em Balneário Camboriú, quinto os parças, o cabeleireiro que ele levou para dentro do hotel na seleção, e ele nunca priorizou o futebol. Por isso a minha bronca com o Neymar. Outra coisa que eu tenho, que eu sempre coloco, Walter Gama: por que Messi não toma pontapé e Cristiano Ronaldo não toma pontapé e Neymar toma pontapé? Porque esses dois craques que eu falei, que dividiram essas bolas de ouro aí nos últimos 12, 15 anos, respeitam o jogo, respeitam o futebol, respeitam o ser humano. E o nosso craque Neymar não respeita o ser humano. Então eu tenho esse quê com o Neymar. Eu não sei o que você pensa sobre isso, Walter. É mais ou menos por aí mesmo. Só para você colocar, René Simões tinha razão ou não, Walter Gama? Naquele momento, muita razão, né? Porque foi, como você colocou, uma questão de respeito, né? Eu separo o Neymar em duas situações, né? Na primeira situação, ele como um homem, como uma pessoa normal, certo? Aí tem que tirar o chapéu, né? O instituto que ele tem na Praia Grande, as coisas que ele faz, as coisas que ele participa são fenomenais, né? Do outro lado, ele enquanto jogador, por questões de obrigações empresariais, né, coordenado pelo próprio pai dele, o Neymar não tem tempo de ser o atleta, o jogador que deveria ser,
certo? E um outro fato, né? Ele, mediante as colocações dentro do campo do Cristiano Ronaldo, de chamar a visão para ele, parar aquele tipo que ele para chamar o foco da televisão dele, para vender a imagem, né? Vender o merchandising, certo? O Neymar pegou isso muito bem. Como eu vi uma história do Pelé, né? Que o Pelé ele amarrava a chuteira, né? Antes de começar o jogo, para propagar a marca Puma, né? Que era a chuteira que ele jogava. Maradona. O Pelé, Maradona também. Então, são coisas, né? Que vêm contribuir de uma forma não muito boa. Virou comércio o futebol, Walter. Justamente. Mas, Rudy, veja bem, é dinheiro. É dinheiro. Eu me pergunto, como é que um cidadão normal, com toda essa dificuldade que a gente está tendo financeiramente, certo? Ele consegue recurso para ver 8 jogos mensais, por exemplo. Não consegue. Um corintiano, como tomou o Rio de Janeiro ontem, com todos aqueles ônibus ontem, certo? Onde está esse dinheiro? Né? Como é que eles conseguem? Agora, a Maria, minha esposa, ainda comentou, não, mas o clube paga. Não, você está enganado, o clube não paga. O clube deve. Deixa de comer, às vezes, Walter, para ir num jogo de futebol. Então, veja bem, são coisas, assim, são fenômenos aqui inexplicáveis, né, que acontecem dentro do contexto, né, e o futebol, por ser um agente social tão forte como é o que mais sofre com isso. Ele tem um prejuízo muito grande nessa inter-relação. Então, agora, por exemplo, né, querendo ou não querendo, né, às vezes eu, como assim, sou um pouco fã de Corinthians, né, assim, você é corintiano, roxo. Não, roxo não. Fui dormir o segundo tempo ontem, certo? Você vai ver, pega um Palmeiras, por exemplo, nessa organização que tem Palmeiras, né, dá no que dá, pô. Time, né, muito bem organizado. Como era o São Paulo traçou isso também, né, Everaldo? Sim. Certo? Só aí, mais ou menos, então, essa é uma das coisas que nos entristece muito. Mas, Everaldo, só para fechar um raciocínio que está na minha cabeça anterior, eu gostaria de saber os seus 2 técnicos quando você foi bicampeão da Taça São Paulo. Quem que eram os seus treinadores na Ponte Preta? Foi o Milton dos Santos. O Milton, aliás, faleceu ano passado, né? Foi meu companheiro de América, joguei com ele. Isso, então, mas só... Ele foi bicampeão, ele foi os 2 anos. Ele foi tão requisitado que na sequência, no ano seguinte, ele foi contratado por um time árabe para trabalhar nas categorias de base. E na época não era tão comum como é hoje. Início dos anos 80? Isso, ele levou o Tuta de preparador físico, ponta esquerda da Ponte, e era o Milton. E bem lembrado isso, sabe por quê, Walter Gama? O Rudy citou ali, né, no envolvimento de jogadores, revelações, como é importante alguém na categoria de base, não só a estrutura, ter conhecimento daquilo que possa ensinar. Então o Milton, não só comigo, acho que a maioria dos jogadores que passaram pela Ponte, o próprio Nenê, Juninho, Edson, Oswaldo, etc. Uma infinidade. Todos têm o carimbo do seu Milton. Todos têm o carimbo do Milton, para você ver como faz a diferença de um técnico competente e entendedor para ensinar garotos na base o número de jogadores que a Ponte Preta revelou. E isso deve... E quem que a Ponte Preta revela hoje? Então, isso deve-se muito ao Milton, ao ex-lateral esquerdo Santinho também, que trabalhou na base, para você ver como isso pesa sim. Então, esse exemplo aí, essa pergunta sua, vem a encaixar muito bem, né, nesse bate-papo nosso. Fundamental. Eu volto a repetir. Acabou o material humano, mas mais do que o material humano, acabou quem produz esse material, quem educa esse material, quem dá o treino, quem faz as coisas acontecer. Walter, você falou do futebol, dinheiro. A maioria das pessoas, Walter, tem preço. Poucas pessoas têm valor. E se confunde muito, porque eu tenho dinheiro, eu posso, eu faço, eu aconteço. Repito, a maioria das pessoas tem preço. É o Flamengo de hoje, né, Ruth? Poucas pessoas têm valor. É o Flamengo de hoje. O Flamengo está calçado hoje num recurso financeiro extraordinário. Só que está metendo os pés pela cabeça, né, nesse contexto. Só para complementar essa relação que eu fiz a pergunta para o Everaldo sobre o técnico, né? Eu cheguei no América de Rio Preto em 66, 65, 66, levado pelo Adailton Ladeira, certo? Junto com o Milton. Ele era do Rio Preto. Sim. Eles roubaram o América, pegou o Milton, ele é de São Paulo, lá do Itaim, lá, um bairro lá, esconderam o Milton em Santos um mês e roubaram o Milton do Rio Preto, que era uma rivalidade muito grande, América e Rio Preto, né? Roubaram. Isso. Né? Interessante. E
falando também nessa competência aí, é simples, né? É só acompanhar o Ladeira, né? Ladeira foi campeoníssimo. O que representou Ladeira nas categorias de base do Corinthians, campeoníssimo da Copa São Paulo. Simples. Everaldo, você tem uma passagem que você foi a Araraquara, eu acho, buscar Renato Cajá, né? Isso. Conta pra gente essa passagem. Você descobriu Renato Cajá, é isso. Bem lembrado. Em 2007, eu trabalhei no São Carlense com o Sérgio Guedes. E o São Carlense estava na mesma divisão da Ferroviária. E eu fui assistir um jogo da Ferroviária contra, não me lembro o time, na época, e a Ferroviária venceu por 3-0 e o Renato Cajá fez os 3 gols. E o próximo adversário nosso era a própria Ferroviária. E nós estávamos no São Carlense e eu disse pro Sérgio, falei, Sérgio, Ferroviária só tem um jogador. Foi quem? Foi o Renato Cajá. Foi, mas o que você acha dele? Ele falou, porra, esse jogador de primeira, se não tomar cuidado, a gente vai vir aqui, vamos passar vergonha. Falei, Everaldo, você não tá exagerando? Ele falou, não tô falando sério. Mas peraí, eu particularmente colocaria um jogador para marcar ele homem a homem. Falei, não, isso nós não vamos fazer de jeito nenhum. Sérgio, presta atenção. Resumo, nós fomos jogar com o São Carlense lá, foi 3-0 de novo, 3 gols do Renato Cajá. Que maravilha, hein? Aí o que aconteceu? No ano seguinte, de 2008, assumiu a Ponte Preta, né? Que foi aquele time vice-campeão que você paulista. falou. Uhum. E na hora de apresentar um meia, muitas pessoas começaram a questionar. Pô, mas faz tempo que a Ponte Preta não tem uma esquerda. Aí eu falei, Sérgio, por que não vai atrás do Renato Cajá? Pô, mas Renato Cajá, Ponte Preta, seria um Everaldo. Foi, eu sei, eu joguei na Ponte como você. Faz o seguinte, traz o Renato Cajá, se amanhã ele não der certo, simplesmente demite. Mas será que não vale a pena arriscar? Bom, Renato Cajá Resumindo, veio. Renato Cajá veio. Antes dele chegar, começou a ser aquele motivo de chacota. Renato Cajá, A3, vai ser titular da Ponte Preta. Começaram uma desconfiança geral. Bom, isso no futebol existe. Claro. Deixa as pessoas falarem e comentarem. A partir daí nós vamos ver o que vai acontecer. Eu mesmo fui abordado na entrada do estádio por torcedores da Ponte. Falou, pô, você jogou aqui na Ponte, esse meia você tá trazendo? O que é isso? Vocês estão brincando com futebol. Falei, faz o seguinte, companheiro. Me cobra no final do campeonato. Quando acabar os outros próximos jogos, né? E se ele estiver jogando mal, você pode vir me xingar também, não tem problema nenhum. Bom, Renato Cajá veio. Sucesso. O último meia esquerda canhoto que a Ponte Preta se deu bem depois de indicar, pelo que eu me lembro, foi Renato Cajá. Então, assim, que você falou no início, é difícil às vezes revelar? É difícil, mas você tem que ter gente andando por esse interior, e na A3, na A4, em tudo que é divisão, e gente que uma hora você diretoria vai da Ponte Preta, diretoria da Ponte Preta, fácil. Você tem um ex-jogador em Campinas, Everaldo, bicampeão da Copa São Paulo, você tem em Campinas um ex-jogador, Everaldo, que já viveu 6 anos no Japão, uma experiência enorme, e vocês não convidam o Everaldo para trabalhar a Ponte Preta. Isso aí é piada, é brincadeira. O cara que trouxe Cajá e pode trazer um monte de jogador para Ponte Preta. Precisa rever esses conceitos, esses diretores da Ponte Preta. Walter, você falou da Maria, casado com Maria há quanto tempo? 54. 54 anos. Essa união rendeu quantos filhos? 4 filhos, 3 homens e 1 mulher. Todos jogaram futebol, esporte, educação física. Você levou você foi um dos pioneiros que conseguiu levar a educação física para Rio Claro, para a Unesp, né? Foi o primeiro curso gratuito do interior, foi a Unesp de Rio Claro. Você é um dos primeiros mestrados e doutorados em educação física? Você é mestre e doutor? Não, em educação física na área do futebol, especificamente. Eu, das pessoas da prática, eu fui o 5º ou 6º a me doutorar com o tema futebol, sendo que na minha frente só tinha jornalistas. E eu, da parte prática, eu fui o primeiro do futebol a me doutorar pela ECA em São Paulo, na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Né? Às vezes as pessoas me perguntam por que você foi para a ECA, né? Eu faço o mestrado na educação física e o doutorado na ciência da comunicação, né? Porque o meu orientador trabalhava com futebol e era o diretor da escola. Quero saber dos filhos, Walter. 4 filhos, todos encaminhados.
todos encaminhados, todos da educação física, né? Só que física. O Thiago não exerce, é músico profissional na noite em Fortaleza, né? O Luciano está se especializando lá em tênis, é o único que está em Rio Claro, certo? O Daniel, que se doutorou também em desenvolvimento motor, está em Dourados, no Mato Grosso, na Universidade Federal, e a Carolina, que estava na Universidade Federal, se doutorou na Unicamp, de Limeira, né? Em fisiologia, e tem um trabalho com futebol interessantíssimo. Ela fez, junto com o Fernando Aranha, nosso grande amigo, né? Certo? E a Carol está em Fortaleza, mas agora virou terminou o contrato dela na UFC, ela estava como substituta, se tornou agora uma personal de alto nível, né? Walter, eu sou seu amigo há 30 anos. E amigo, fã, gosto muito do teu caráter, da tua postura, da tua inteligência, né? O que o Walter Gama, homem, esse ser humano que já hoje com 77 anos, a gente sabe que a vida é um sopro, né, Walter? É rápido. Você pode ter mais uma semana, como pode ter, sei lá, mais 20 anos de vida. O que o homem Walter Gama deixa para esses filhos? Que ele deixa uma herança, ele deixa um legado. O que o Walter Gama conseguiu deixar? Herança você deixa para alguém. Legado você deixa em alguém. Você deixa herança, você deixa legado. Eu acho que aí vai ser as duas coisas, né, simultâneas, na relação de que aos meus filhos fica vai sobrar algum capital, né, Rudy? Mas evidentemente que eu brigo muito em cima disso, por isso que eu adoro biografias, né? O legado é o mais importante. Infeliz o homem, né, que não deixa um legado. Você é um homem feliz, você deixa um legado. Porque por onde a gente passou, onde a gente teve, né? O legado de nós três juntos, né? Amassamos o que o diabo amassou em Criciúma, né, Veraldo? Foi. Certo? Um frio danado, né? Depois vamos parar em Serra Negra aqui. Fomos obrigados, né, mercê de uma conversa tola, né? Felicidade muito grande, né? Ficar sendo julgado por pessoas que não tinham nada a ver com o contexto. Sim. Né? Mas, evidentemente, que fica um legado, né? Assim, de que se dá por satisfeito, né? De ter tanto esse contexto de ex-alunos, ex-atletas, ex-jogadores que estiveram com a gente, passaram com a gente, né? E ter o reconhecimento deles, né? De chamá-lo de professor, ter uma admiração muito boa. É isso aí, eu acho. Everaldo, Walter Gama falou que o futebol levou 100 anos para ser estudado, para ser, né? As mulheres querem reduzir isso em 2 anos, Everaldo. Futebol feminino, na minha opinião, é muito chato. Mulher narrando é muito chato. E mulher comentando é uma ou outra só que tem esse conhecimento. A mulherada quer tomar o espaço e chegou chegando, Everaldo. Você consegue olhar um jogo de futebol, Everaldo, feminino? Eu vejo assim, Rudy, o futebol feminino no Brasil evoluiu muito, felizmente, porque antes era visto de uma forma bem assim, arcaico, e a modernidade trouxe muitas coisas boas, inclusive o que você acabou de dizer, comentaristas, técnicos, enfim, árbitros, né? Inclusive, hoje no futebol brasileiro, a árbitra feminina com, né, os seus auxiliares também são mulheres. Mas tudo depende do tempo, né? O que não se pode é atropelar. Como você acabou de dizer, o futebol masculino existe lá desde quando Charles Miller trouxe aqui para o Brasil em 1896, há mais de 100 anos. E mesmo assim ainda tem coisas que não estão ajustadas. Porém, assim, a forma como o futebol feminino avançou mundialmente, né? Porque antes nem Olimpíadas era disputado, e isso fez com que criasse uma febre. O que precisa tomar cuidado é assim, com as posicionamentos, com as funções e, enfim, entender que é um processo natural, gradativo, que vai evoluir aos poucos. Querer atropelar situações, achar que dá tudo certo, que agora é o melhor, que tem que ser tudo desse jeito, eu acho que aí tá remando no sentido contrário. Então a experiência é um farol que a gente adquire ao longo da vida para justamente ir iluminando nos momentos e nas horas certas. Querer botar uma luz de neon extremamente rápida, achar que tudo
que brilhar vira ouro, não é possível. Então, eu acho que evoluiu muito. Você está sendo extremamente educado, meu amigo Everaldo. Tem situações muito interessantes e eu espero que as coisas caminham bem. É insuportável para mim ver um jogo de futebol feminino, não dá. O masculino já não consigo ficar 90 minutos mais na frente da televisão, você imagina o feminino. Ô Walter, eu acho que a gente já falou aqui de competência, poucas pessoas têm a sensibilidade, a inteligência de ter próximo a ela pessoas com competência maior, às vezes, do que a própria pessoa. Eu acho que a sua competência gerou em Rio Claro muita inveja, muita fofoca, O Walter Gama deveria ter sido muito mais, pelas equipes de Rio Claro, Velo Clube, muito mais usado. E eu não sei se eu tô me equivocando, você pode me corrigir, mas eu acho que a sua competência, a sua personalidade, isso gerou inveja nos medíocres e você acaba trabalhando muito menos do que você merecia, principalmente na sua cidade, Rio Claro. Eu tô fanático agora numa série de televisão, o The Chosen. Não sei se vocês tiveram a oportunidade. Assistam tá no YouTube, na Netflix, The Chosen, que é Os Escolhidos, né? Que é a história da Bíblia, certo? E uma das passagens mais interessantes, né, que tem nos capítulos é justamente isso, né? Na tua terra, né? Você não tem o valor mesmo, né? Você acabou de falar agora do Everaldo, né? Mora em Campinas, está em Campinas, é campineiro. A Ponte Preta não chama ele nem para varrer a rua. Uma coisa importante... Nem para varrer o vestiário. Uma coisa importante que a gente não falou aqui, né? Que tem que ficar marcado isso, né? A identidade. A identidade, né, no futebol principalmente, é uma coisa fundamental. Né? Quando o time que não tem identidade, você lembra do trabalho que nós fizemos na Lozano Paulista, né? Foi pouco tempo, mas foi um sistema, um trabalho que criou a identidade. Nós tínhamos identidade, como todo esse trabalho, né? A Ponte Preta foi felicíssima, né? Bicampeã da Taça São Paulo, tinha identidade. Sim. O Everaldo acabou de falar que o time inteiro subiu, né? Jogou em cima, né? E isso tem camisa, tem identidade. Sim. Certo? Né? Aí você vai pegar as grandes carreiras, por exemplo, como eu tenho pesquisado bastante, né? Em relação ao Guardiola, né? Guardiola tem identidade, é um cara que chega ganha e tem um salário extraordinário, mas chega no campo às 7 horas da manhã, vai embora às 10 horas da noite. Certo? Então, o Klopp, mesma coisa, né? No Liverpool, que eu vi a história dele também, né? Tem identidade. Um Zé Duarte em Campinas. Não né? dá volta, Walter Gama. Você não trabalhou no Velo várias vezes, no Rio Claro várias vezes, por incompetência de quem gere a diretoria, a presidência e por inveja. É isso, Walter Gama. Essa é a minha opinião. Talvez você possa ter razão, não quero ser tão radical. Tão radical. Já deixa os meninos lá seguindo, né? Tiveram aqui agora, né? Querendo ou não querendo, agora teve um aniversário do Velo. E dentro do contexto, tiveram que me homenagear, né, Ruth? Tiveram que te homenagear. Tem que homenagear você sempre. Legado, né? Eu faço algumas Falar em Velo Clube, a gente está quase terminando o programa, mas falar em Velo Clube, Walter, mais uma vez, muito obrigado por você ter aberto as portas do Velo em 1996. Na época eu era um garotinho de 30 anos de idade e foi onde eu pude colocar lá, foi meu primeiro trabalho solo, 26 jogos invicto, 5 jogadores colocados em 96. Você é um cara que me ouviu as minhas ideias, né? Porque eu não admito, por exemplo, Everaldo, centroavante, que você precisa que faça o gol para te dar o bicho. Aí você manda ele subir montanha, correr, sobe em cima da vaca, desce, pega o cavalo, vai não sei onde. Centroavante tem que viver dentro da grande área, Everaldo. Sim. Centroavante tem que fazer 50 conclusões a gol de terça a sexta, numa semana cheia. Isso dá 200 na semana, dá 800 no mês, dá 4.800 em 6 meses. E o cara pega o centroavante e fala, sobe a arquibancada, agora pega o cavalo, agora vai ali, agora vem aqui, agora para aí. Centroavante tem que fazer gol, Walter Gama. E os caras não fazem isso até hoje. De cá não bateria as faltas que bateu depois dos treinos, Zenon, Zico. Hoje... Rogério Ceni. A filosofia
fisiologia, Everaldo. Você que super competente nessa área, você trabalhou em inúmeros clubes sem nunca ter estourado um jogador. Tá? Eu falei com o Austrália, preparador de goleiros, Everaldo, ele falou uma coisa interessante. Ele falou, futebol qualquer um discute. Ciência só quem estudou. E você é expert nisso. Você nunca estourou jogador de futebol. Hoje você pega os clubes de futebol, Everaldo, os caras estourando meia dúzia de jogador muscularmente. Eu nunca vi você estourar um jogador, Everaldo. Enfim, Rudy, você tem vivência prática para falar isso. Eu sou grato a tudo que você disse, né? E você que recebeu essa oportunidade no Walter para trabalhar no Velo. E você sempre foi um cara do meio extremamente competente, principalmente na parte de supervisionar, gerenciar futebol. Porque você não tem, como falar, conchavo com ninguém. Você vê o lado profissional da coisa. E, às vezes, isso daí afronta os outros. Entende? Então, o futebol precisa mudar em algumas situações. A gente não está fazendo aqui um grupo para tentar entrar e sair de qualquer lugar. A gente está só mostrando um lado profissional que, se isso aí conseguir voltar a ser o que era, principalmente como o Walter falou, a nível de identidade... Né, que nem ele falou do próprio treinador lá do Guardiola, chega às 7, sai às 10. Então não é só o dinheiro, é o envolvimento. Então, como você tem envolvimento, né? Você teve, o Walter e eu também, isso faz com que a gente seja um profissional melhor. Com certeza. E é isso que eu gostaria de passar também. Estamos chegando no final, Walter. Eu falei que passa rápido, né? Obrigado por dividir essa tarde de sábado aqui comigo na Jovem Pan News Campinas. Se você perdeu nosso bate-papo, você vai no YouTube, procura lá por Rudy Machado Flores, ou no Facebook, você vai ter esse nosso bate-papo inteiro. Walter, diga pra mim quem você é, sem dizer o que você faz. Quem é o Walter Gama? Sua essência, eu quero saber. Uma pessoa normal, né? Agora, questão da idade um pouco mais sensível, só isso. Obrigado, Walter, pela visita. Obrigado pelo programa, pelo agradável programa. Muito bom te receber aqui. Obrigado é meu e sempre à disposição. Veraldo, quem é você, Veraldo? Quero saber quem você é, que você me diga quem você é, sem falar o que você faz. Eu sempre fui uma pessoa de procurar respeitar os outros, né? Entender como as pessoas querem viver. E não simplesmente impor as minhas situações da forma como eu acho que é e tem que ser. Eu gosto de fazer amizades, né? Eu gosto de ouvir as pessoas, independente da idade, porque conhecimento nunca tem limite. E eu sempre fui uma pessoa que busquei isso. E o fato de eu estar aqui hoje é um prazer e é uma alegria, e agradecer por participar de pessoas tão assim conhecedoras de outros assuntos. E isso deixa a gente realmente muito feliz. Obrigado, Everaldo. Chegamos ao final do Resenha da Bola, aqui na Jovem Pan News Campinas. Até sábado que vem, se Deus Nosso Senhor nos permitir. Boa tarde. Você ouviu Resenha da Bola. Oferecimento Pizzaria San Luca, a melhor pizza de Campinas. E Shopping da Limpeza, a maior loja no segmento de limpeza na cidade.